Olá, meu nome é Thais Maciel, eu sou jornalista e hoje eu tô aqui pra falar sobre 8 coisas que roubam o nosso tempo. E não tem nada de muito clichê nesse vídeo, eu não vou ficar falando só sobre rolar Instagram e coisas assim. Mas coisas que passam despercebido e que na maioria das vezes a gente não consegue entender porque que o dia foi embora e a gente não conseguiu fazer nada do que gostaria. Sensação de que não fiz o melhor que eu pude, sentimento um pouco de fracasso. Sabe, o contrário de missão cumprida, que é isso que eu quero trazer para sua vida agora. Mais dessa sensação de missão cumprida no final do dia. A primeira delas é não se planejar. Por mais que pareça sistemático, a vida tem que ter um mínimo de planejamento. Não só dentro do seu trabalho, mas a nossa rotina semanal. Mas o planejamento, na maioria das vezes, ele deve ser incluído com a sua família, quando você não mora sozinho. Eu não consigo fazer um planejamento só pra mim, sendo que eu tenho responsabilidades e afazeres a serem compartilhados com o meu noivo, o Pedro. Então, nós temos uma filha, a gente tem que cuidar dela, então esse revezamento deve acontecer através de um planejamento, senão nada vai pra frente, nada anda, não consigo fazer nada. A clareza, ela é muito importante para as coisas darem certo e para que a gente consiga concluir tarefas. Deixa claro quais são elas. Não precisa ter uma agenda que todo dia você tem que ficar conferindo. Mas faça o planejamento uma vez na semana, uma vez no mês. Eu faço geralmente a cada 6 meses um planejamento semestral, assim, pra mim, pra minha família, fora o planejamento de trabalho, dentro das minhas horas de trabalho. Porque nós precisamos ter tempo com os nossos cônjuges, nós precisamos ter tempo com nossos filhos de qualidade, nós precisamos ter tempo para responder mensagem no WhatsApp, nós precisamos saber quais são as notícias do mundo, estudar, né, que é uma capacitação constante. Tantas coisas que a gente tem que colocar dentro de um dia só ou dentro da semana de uma forma otimizada, sem deixar nada para trás e fazer tudo andar, mesmo que seja lentamente. Lentamente já é ótimo. Só de estar caminhando, essa sensação de dever cumprido, de pelo menos estar caminhando, já é sensacional. E outra coisa, né? Devagar se chega longe. E o planejamento é fundamental. Eu uso do Trello, eu pego o Trello, abro a parte grátis dele e faço aquele planejamento semanal. A hora que eu acordo, a meditação que eu faço, depois a hora que a minha filha acorda, para encaixar exatamente com a hora que eu tenho que fazer almoço, levá-la para escola, voltar da escola, trabalhar. Eu já tenho que saber se eu tenho que ter lavado o cabelo no dia anterior, então tudo fica acertadinho. Eu não preciso todos os dias ficar gastando tempo pensando o que eu tenho que fazer no dia, porque isso atrasa, falta de planejamento. Na hora que aparece o tempo, você fala, mas o que eu tenho que fazer agora? Aí você vai resgatando assim, ó. Isso é a maior perda de tempo, ficar tentando resgatar na hora que você tem que fazer. Na hora que você tem que fazer, você já tem que estar com isso na cabeça, ó. Pelo menos no domingo passado, sabe? Pelo menos no dia anterior, pra você já ficar estipular coisas possíveis, palpáveis, num horário que seja possível de fazer. Não adianta você falar assim, eu tenho um vídeo pra editar e eu vou fazer nas 3 últimas horas do meu dia. Eu já tô exausta, minha filha tá demandando de mim, o Pedro tá querendo jantar comigo. Sem falar que eu não gasto 3 horas, eu gasto muito mais às vezes, cada vídeo tem um tempo. Então, como que eu vou pré-estipular um tempo pra fazer isso? Então, nosso tempo e a nossa rotina deve ser flexível. O planejamento deve ser flexível, senão falhar, depois falhar, ficar frustrado, falhar de novo, desistir e voltar à vida sem planejamento. Não, o planejamento ele tem que ser consciente. A segunda coisa é deixar as coisas para depois. Tudo que você puder fazer agora, faça. Se aqui tá desarrumado, o negócio aqui tá bagunçado, se você olhou, faz. Arruma, coloca no lugar. Agora, se tiver no seu planejamento lá, não, agora eu não posso fazer isso porque eu tenho que fazer outra coisa, beleza? Mas se for coisa de 3 minutos, faça. Deixar as coisas pra depois acumula e a cada vez mais a gente não vai querer fazer aquilo. Vai ficar assim, depois. E depois, quando a gente for fazer, a gente vai gastar um tempo gigante. Vai demorar muito mais do que se você tivesse pegado naquele meio tempo. Os seres humanos são naturalmente procrastinadores, isso tá na nossa genética. Mas aqui, eu garanto que deixar as coisas pra depois é muito pior. Perda de tempo depois é gigante, tá? Até pra responder as pessoas no WhatsApp. Depois vai ficando, aquilo fica martelando, não respondi aquela pessoa, não respondi aquela pessoa. Aí tem gente mandando mensagem, aí tem muita gente que eu preciso responder. Aí quando tem aquela chuva de gente pra você responder, não, dá um alívio quando você não tem nada, sabe? Fica livre, é melhor. Terceira coisa é dizer sim pra tudo. Se cada coisa que alguém te pedir dentro da sua casa, você falar sim, sim, faço. Você não vai fazer nada pra você vai fazer só coisas e coisas. Então, limite o seu sim, sabe? Tem coisa que você precisa fazer pra outra pessoa, ótimo. Mas não seja um ilimitado, sabe? Porque isso vai fugir seu tempo.
É igual o Pedro aqui. Eu vou, peço pra ele: Pedro, pega a fralda pra mim. Vai lá e pega e traz pra baixo. Aí a mãe dele fala assim: Pedro, vem cá consertar esse negócio na porta aqui que eu não tô sabendo. O pai dele fala assim: Pedro, vem cá arrumar a internet pra mim. Aí depois a Jade chega e fala assim: papai, brinca comigo. Se o Pedro falar assim pra todas essas coisas no dia, praticamente ele não faz mais nada. Ele não trabalha, ele não faz mais nada. Então a gente tem que aprender a falar não. Se alguma coisa dá pra falar não, dá pra ser depois, priorize o que você tem que fazer, que tá no seu planejamento. Depois você coloca isso como secundário, que não é urgente, e faz. Imagina se o Pedro, toda vez que ele fosse chamado pra jogar joguinho no celular, ele aceitasse. Não ia fazer mais nada, entendeu? Porque tem gente também que tá à toa o dia inteiro. Tem amigo pra te chamar pra ir beber todos os dias da semana. A gente tem que saber falar não, é muito libertador falar não. A gente não precisa ficar sentido, essa pessoa vai ficar de mal de mim. Se ela ficar, vai ser só até ela se acostumar com o seu novo eu que sabe falar não. Que é uma pessoa que se respeita, porque quando nós nos respeitamos, a gente sabe falar não. A gente delimita ali, ó, fazer muitas pausas, sabe? Tocar direto é uma coisa que faz render muitas coisas na nossa vida. Claro que a gente deve descansar, ter o tempo, assim, respirar, tomar um café, comer, isso daí é o essencial, né? Isso não coloca como se fosse pausas. Mas o tempo ocioso mesmo, deixa pra você aproveitar ele plenamente em algum momento estratégico. Porque o ócio é importantíssimo, o descanso pleno é essencial. Mas tenta não enfiar pequenas partes dele, que você não vai aproveitar direito, no meio do seu trabalho que era pra render, sabe? É pra agilizar. Faz o que tem que ser feito naquela hora, que é a melhor coisa que você faz pra ter tempo, concluir aquela tarefa, sentir assim, oi, foi, sabe? Se quiser descansar, determina o tempo e respeita esse tempo. Outra coisa que rouba o nosso tempo é quando a gente não descansa ou não dorme o suficiente. O Pedro, às vezes, ele abdica do sono dele. Ele prefere dormir menos para fazer certas coisas que ele julga muito importante. Um exemplo seria estudar. Só que isso é muito problemático, porque a longo prazo ele não vai sustentar essa rotina porque ele vai ficar exausto. Ele não vai ter um sono pleno. E então ele vai passar o outro dia pastando, sabe? Vai passar assim, aquela, sabe? Tenta focar quando ele fica bem disperso e tal. Isso não funciona. A gente tem que priorizar o sono. Dormir super bem. Claro que sendo mãe, a gente acorda à noite, e isso aconteceu com muita frequência nos anos anteriores, porque minha filha tá com 2 anos e meio agora, então muita privação de sono, mas agora já tá normalizando. Quando nós não estamos com filhos pequenos, é a maior parte da nossa vida, né? Que não é o caso das nossas avós, que parecia que tinham filhos pequenos a vida toda, porque eles tiveram, assim, 10, 14 filhos. Mas hoje, né, é muito difícil alguém que tenha tantos filhos. E descansar é o quê? Você ter seu momento para fazer uma coisa só. Somente focando extremamente em uma coisa só. Que seja cozinhando e prestando atenção em cada coisa que você está fazendo ali. Escutando uma música. Ou quando você está lendo um livro. Meditando. Quando nós estamos orando. Tá só você e você. Tenha momentos assim de presença. Que você possa estar completamente por aquele momento. E esse momento seja de desfrute, seja de hobby, desenvolver alguma habilidade. Isso é muito bom. Desenhar, pintar, fazer crochê. Isso ajuda para que a gente consiga ter esse descanso pleno acordados, né? Porque dormindo já é aquele necessidade fisiológica, né? Dormir. E isso ajuda a gente não ficar estressado. Isso ajuda no momento da produtividade, ter excelência. Então, se a gente está descansado, quando a gente for produtivo, a gente vai estar inteiro ali. A gente vai estar com energia, recarregados, literalmente. Muito importante. Então, se você não quer perder tempo, descansa. Saiba como descansar. Claro que eu não poderia deixar de falar sobre ficar vagando pela internet. Não só verificar suas redes sociais toda hora, que muitas pessoas trabalham com isso, é inevitável. Responder às pessoas. Gente, tem compromisso de trabalho, ou até mesmo seus amigos, você tem que responder. Continuar aquela conversa, como tá a vida deles, ou aquele conselho emocional, aquele parabéns. Nós já estamos nessa realidade, isso é normal. Nós precisamos fazer isso. Saiba os momentos que você possa estar fazendo isso, que não prejudique o seu descanso, que não prejudique a sua produtividade. Hora de trabalhar não é hora de ficar vagando na internet. Não é hora de estar vendo o que está acontecendo na vida alheia. Ver TikTok, não descansa. Por mais que tenha muitas coisas legais, conteúdos interativos e que te inspiram, te instruem,
te ensinam. Não é hora na hora do descanso e nem na hora de trabalhar. Tira um tempo para responder as pessoas que você precisa responder. Faça o que precisa ser feito ali, né? Com essa ferramenta maravilhosa que é o nosso celular. Extensão do nosso corpo, nosso ciborgue, né? Mas pare de ficar em devaneios delirantes, supervalorizando coisas que de nada representam da vida alheia. O que a Virgínia falou sobre a banheira de hidromassagem que vai ter no quarto da Maria Flor? O que aquele casal famoso que estava separado está falando sobre a possível traição? Sabe, é coisa que pra sua vida de nada representa. E às vezes a gente supervaloriza certos assuntos, fica gastando nosso tempo com isso, e que depois você não vai nem lembrar. Vai passar a vida, você vai falar, gente, o que essa informação agregou para a minha vida, para a minha felicidade, para o meu descanso, para a minha presença, para a minha capacitação constante? Saiba selecionar, filtrar. A gente tem que... Eu sei que é muito difícil, o celular pega a gente e vai levando para um submundo, assim, de desejos que nós precisamos impor limites. Porque isso vai embora muito tempo. É muito tempo. Não saber usar essas plataformas. Eu arrisco dizer que é preferível nem usar. Se você não sabe, não tem maturidade, não use. Isso vai fazer muito bem para sua vida. Pesquise coisas no Google para você aprender. Compre cursos na Hotmart. Assista vídeos no YouTube que possam engrandecer o seu caráter, possa te apresentar uma outra perspectiva, mas para de ficar vagando por assuntos. Até o YouTube mesmo, o entretenimento do YouTube às vezes é completamente inútil. É muito difícil, mas a gente tem que tentar. Tem que tentar constantemente, tem que se policiar, porque tempo de vida é a coisa mais preciosa que nós temos. Você vai ficar doando para um tipo de assunto que... O perfeccionismo, ele acaba com o nosso tempo e ele pode ser bom ou ruim. A gente tem que excluir o ruim, né? Claro. Vou dar um exemplo. Ontem mesmo, nós estamos reformando o sótão que nós vamos morar e o Pedro tava fazendo encanamento assim, ó, da nossa cozinha. E ele rebocou muito bem a parte da cozinha e tava ele lá passando a desempenadeira, que eu acho que chama. E a Jade tava dormindo no quarto aqui embaixo, já era noite, quando ele ficou até 10 horas da noite lá. E eu falei, Pedro, pra que você tá fazendo isso daí ficar perfeito, sendo que vai ter um revestimento aí em cima? Tipo, vai vir um revestimento, que é aquele azulejo que fica na parede da cozinha. Por que você tá fazendo um reboco perfeito? Sendo que você tá fazendo maior barulhão, com risco da Jade acordar ali no quarto. E outra coisa, esse cano que você tá fazendo aí, ó, é um lugar tão baixo, tão pequeno, que o forro que vai fechar o sótão vai esconder completamente. Você realmente precisa fazer esse lugar extremamente reto e arriscar o sono da nossa filha só por causa do perfeccionismo que você tem? Ele refletiu e falou, não é realmente que vai ficar revestimento e ali vai ficar completamente escondido, em qualquer hipótese. Mas existe o perfeccionismo ótimo, de fazer bem feito as coisas que nós fazemos. Se eu faço um trem, eu vou fazer bem feito. Mas não é em todos os momentos que precisa ser perfeito. Você pode fazer bem feito, bem estruturado, mas chegar aos mais sofisticados detalhes daquilo não cabe a todos os momentos. E é saber diferenciar aí. Porque senão vai tempo e energia embora sem necessidade. Já nos lugares onde todo mundo vai ver, nós vamos estar olhando o tempo todo. Claro que tem que ter capricho e sofisticar nos mínimos detalhes. Mas isso não é para tudo. A gente tem que saber os lugares que podemos deixar grosseiros e os lugares que nós temos que sofisticar. Então, o perfeccionismo é perigoso. Saiba distinguir. Isso é saudável e isso pode estar roubando muito o seu tempo. E a oitava coisa é a preocupação. Fica preocupado, ou seja, você se ocupa antes de acontecer. Isso tem a ver com não planejamento. Quando você se preocupa, significa que você não tem planejamento estabelecido. Nossa, eu tô preocupada, como que eu vou fazer para comprar meu vestido de noiva? Por quê? Sendo que eu já tenho planejamento do dia que eu vou lá na loja experimentar. Se eu não tivesse resolvido nada do meu casamento até agora. Sendo que tá faltando 2 meses. Aí eu podia estar preocupada, mas eu já falei com todo mundo. Todos os fornecedores. Todos os contratos fechados. Tem muita gente que se preocupa. Ai, meu Deus, meu casamento tá chegando. Ai, como que eu vou fazer, sabe? Da batedeira e tal. Não precisa se preocupar. Se você tiver planejamento e organização, tá tudo certo. O que eu vou fazer amanhã? Ai, meu Deus, tô preocupado com o que eu vou fazer amanhã, porque eu tenho muita coisa pra fazer amanhã. Você tem muita coisa, mas você não colocou num planejamento certinho pra você estipular quais são as prioridades, quais são as urgências. Se você tivesse feito isso, você não estaria preocupado. E ficar preocupado tira tempo de presente.
tira o tempo de vida que você poderia estar descansando, poderia estar desfrutando, poderia estar curtindo, poderia estar sendo produtivo. Tô aqui produzindo, preocupada que eu tenho que fazer amanhã. Preocupada que amanhã eu tenho que fazer... Deixa anotado, você tira esse peso da sua cabeça. Tenha clareza, coloque no papel, escreva assim, tópico por tópico que você precisa fazer primeiro. Siga tranquilo. Preocupação rouba tempo mesmo, mais do que a gente imagina. E ainda deixa a gente ansioso e infeliz. E isso causa estresse. Prepare-se para o futuro, mas viva o presente. Essas foram as 8 coisas que realmente reverberaram positivamente na minha vida quando eu comecei a equilibrá-las. Se você gosta desse conteúdo, lembra de se inscrever no canal e deixar seu like. E eu te espero muito no próximo vídeo.